Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou Paulo Ramos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui no canal Caminho Espírita. A todos que nos assistem, participam dos nossos estudos, desde já deixo o nosso muito obrigado pela sua participação, pelo seu carinho. Logo após a vinheta, iniciamos os nossos estudos. Hoje nós vamos trazer para o nosso estudo o semeador. Essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, no capítulo 17, no item 5, a parábola do semeador. É Jesus que nos diz: naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar, e vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou. E toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura da terra. Mas, saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra igualmente caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por 1, e outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Então está lá no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 13, item de 1 a 9. E Jesus ainda explica o seguinte: ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém a tribulação e a perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e entende, e dá fruto. E assim, um dá 100, e o outro dá 60, e o outro 30 por 1. Está no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. Esta parábola, muitas das vezes, não é bem compreendida pelos que a leem. Muitas das vezes acham que é só palavras vazias trazidas pelo nosso Mestre Jesus. É o que nos diz Kardec, logo em seguida, no item 6, dizendo o seguinte: a parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, na verdade, para as quais eles não passam de letra morta, que, à semelhança das sementes caídas nas pedras, não produzem nenhum fruto. É bem verdade, né? Muitas pessoas acham que o nosso Mestre em Jesus nos ensinou por parábolas naquele tempo, as pessoas não tinham plena capacidade de ter um pensamento mais abstrato, né, de pensar com mais profundidade. Então Jesus se utilizou muito por histórias, ou seja, por parábolas, por contos.
E a parábola da semente expressa muito bem aquele que cai na estrada, aquela semente que cai na estrada. Tem um semeador meio indisciplinado, né? Parece, né? Vai jogando assim a semente, ela cai em qualquer canto. Mas Jesus explica que aquela que caiu na estrada, vieram os pássaros e a comeram, serviram para o seu alimento. Outras caíram junto às pedras, como ali não tem muita terra, veio o sol, elas nasceram e foram queimadas. Ou seja, ouviram os ensinos, mas eles não ficaram sedimentados em seus corações, em suas consciências. As dos espinhos, assim que cresceram, as tribulações da vida, as necessidades da vida material, o materialismo, até hoje o materialismo sufoca a mensagem trazida pelo nosso Mestre Jesus, que é a prática do bem, do amor e da caridade. Enfim, aquelas que caíram em boa terra, e vejam, meus irmãos, umas sementes deram 100 frutos, outras deram 60 e outras deram 30. Nem todas deram por igual, porque nem todas ainda assimilaram plenamente os ensinos trazidos pelo nosso Mestre Jesus. Uns deram 100, 30, 60. É o que acontece nos dias de hoje. E aconteceu também no passado. Pela uma boa compreensão da mensagem trazida pelo nosso Mestre Jesus, nós podemos fazer o bem na proporção em que nos conscientizamos de que só o bem, o amor e a caridade nos trazem a felicidade. Por isso, algumas deram 100 frutos, outras deram 60 e outras deram 30. Possamos todos nós, com esses ensinos trazidos pelo nosso Mestre Jesus, dar boas sementes, dar 100 sementes, 100 frutos, melhor dizendo, por cada semente plantada. E assim construirmos o nosso reino de felicidade dentro de nós e neste planeta. Aí se encontra o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de José Herculano Pires pela editora LAC. É uma boa tradução da doutrina espírita. Meus amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua participação nos nossos estudos. Voltaremos com os nossos estudos em outras apresentações aqui no YouTube, para que possamos nos conscientizarmos cada vez mais dessa mensagem trazida pelo nosso Mestre Jesus, e que hoje o Espiritismo dá pleno entendimento a todos nós. Muito obrigado, participem e muita paz.